Sua mente é um campo de batalha incessante. O inimigo? Uma realidade que insiste em ser o que é, não o que você deseja. Você tenta mudar o passado, controlar o futuro, mas a cada tentativa, a corrente invisível da frustração aperta mais. E se a sua luta, essa resistência visceral, fosse, na verdade, a sua própria prisão? E se a verdadeira liberdade não estivesse em vencer essa batalha, mas em soltar as armas? Imagine um sábio que viveu séculos atrás, forjado na adversidade e na escravidão, mas que encontrou a chave para uma paz inabalável. Epiteto, o ex-escravo que se tornou filósofo, nos legou uma verdade brutalmente simples. Não exija que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam, e você será sereno. Essa não é uma frase de passividade, é um mapa para a liberdade. Muitos de nós vivemos como marinheiros em um mar revolto, lutando contra cada onda. Estamos convencidos de que a única forma de sobreviver é dominar a tempestade. Gastamos nossa energia mais valiosa em batalhas perdidas, contra o passado, contra as escolhas alheias, contra o fluxo ininterrupto da própria vida. Acreditamos que superar significa esmagar o que nos machucou ou forçar uma realidade diferente. Contudo, essa resistência é um peso que afunda seu barco, não um remo que o impulsiona. É uma ilusão que nos mantém acorrentados à frustração, ao ressentimento e a um cansaço que a alma sente. É hora de jogar essa âncora de resistência fora. Hoje, vamos desvendar 5 pilares estoicos que irão redefinir sua relação com a vida. Você vai descobrir que a aceitação não é o fim da luta, mas o início de uma estratégia de mestre. É a arte de transformar o que não pode ser mudado em seu maior trampolim para a liberdade, a serenidade e um crescimento que nem a adversidade mais cruel pode deter. Se você está pronto para trocar as amarras da resistência pelas asas da aceitação, comente liberdade abaixo. Vamos juntos desvendar esse poder esquecido. Você já se sentiu como um marionete cujos fios são puxados por eventos e pessoas que você não controla? A verdade é que muitos vivem essa realidade, mas a saída está em um mapa antigo, mas eternamente relevante. Problema/erro comum. Imagine sua vida como um jardim. Você gasta horas regando pedras, tentando fazê-las florescerem, enquanto as sementes que você realmente plantou murcham por falta de atenção. Esse é o erro que a maioria comete: despejar sua força vital, sua paz e seu tempo em preocupações que não podem ser alteradas. Você se vê obcecado com a opinião de um colega, com a chuva que estragou seus planos ou com um comentário desrespeitoso de um parente. Até mesmo uma decisão política distante pode tirar seu sono. Essa obsessão é uma drenagem silenciosa, um ralo invisível que suga sua energia, deixando-o exausto, impotente e frustrado. Você está lutando contra moinhos de vento e cada golpe só te machuca. Contexto filosófico estoico. Foi Epiteto, o ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, quem nos deu a bússola para essa liberdade. Ele, que teve sua perna quebrada por seu mestre e viveu sob opressão, declarou com uma clareza cristalina: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Essa não é apenas uma frase, é o fundamento de toda a serenidade estoica. Ele nos ensina que a paz duradoura emerge da distinção implacável entre o que reside em nossa esfera de influência, nossas escolhas, julgamentos, valores, reações, e o que está além dela: o tempo, o corpo, a reputação, a morte, as ações dos outros. Insistir em controlar o incontrolável é o mesmo que tentar segurar a água do rio com as mãos. Um esforço inútil que só gera desgaste. É uma prisão que você constrói para si mesmo. Solução prática.
Para começar a recuperar sua soberania, proponho um exercício diário. Ao final de cada dia ou no início da manhã, pegue seu diário ou um bloco de notas. Divida a página em 2 colunas, minha alçada e além do meu alcance. Pense nas preocupações ou eventos que mais o impactaram. Um atraso no trânsito, um projeto que não saiu como esperado, uma palavra dura de alguém. Anote cada um. Agora, categorizá-los. Para aqueles em minha alçada, defina uma ação concreta, uma resposta virtuosa. Para os em além do meu alcance, visualize-se soltando-os, como folhas levadas pelo vento, repetindo: isso não me pertence para mudar. Comprometa-se a direcionar sua energia apenas para o que você pode moldar, agindo com sabedoria, coragem e temperança. Essa prática, repetida com disciplina, irá reescrever os circuitos do seu cérebro e libertar você. Transformação prometida. Ao internalizar e viver essa dicotomia, você sentirá um peso invisível ser removido de seus ombros. A ansiedade crônica que o assombrava começará a se dissipar, substituída por uma clareza mental afiada. Sua energia, antes dispersa em batalhas perdidas, será canalizada para ações significativas e intencionais. Você deixará de ser um refém das circunstâncias para se tornar o arquiteto da sua própria paz, navegando pela vida com uma eficácia e um propósito renovados, livre das amarras da impotência. Sua vida será um testemunho do poder que reside na aceitação do que é. E se a sua maior resistência à vida fosse, na verdade, o maior presente que você se recusa a abrir? E se a força suprema não fosse lutar contra o que é, mas sim amá-lo incondicionalmente? Problema ou erro comum? A vida, muitas vezes, nos apresenta cenários que desafiam nossa vontade. Um plano de carreira que desmorona, uma amizade que se desfaz, uma doença inesperada ou um revés financeiro. A tendência natural é reagir com um não visceral, um lamento profundo pelo que deveria ter sido. Você se debate contra a corrente, revivendo o passado em sua mente, alimentando o IC, desejando que a realidade se curve à sua fantasia. Essa recusa em aceitar o presente, exatamente como ele se manifesta, é uma âncora invisível que impede seu barco de seguir em frente. Ela alimenta a amargura, o ressentimento e uma paralisia emocional que o impede de aprender, crescer e, finalmente, encontrar a paz. Contexto filosófico estoico. Aqui, mais uma vez, a voz de Epiteto ressoa com uma clareza atemporal. Não procure que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que as coisas aconteçam como elas acontecem, e você prosperará. Esta é a essência do amor fati, o amor ao destino. Não é um convite à inação, à passividade ou à indiferença. É um convite radical para abraçar cada evento, seja ele percebido como bom ou ruim, fácil ou difícil, como uma peça intrínseca e necessária do seu próprio crescimento. É enxergar a adversidade não como um inimigo, mas como um mestre que oferece lições valiosas, uma oportunidade única para você manifestar sua virtude e desenvolver sua força interior. É a arte de transformar o veneno em remédio. Solução prática. Para começar a praticar o amor fati hoje, quando se deparar com uma situação que o frustra ou o desafia, talvez um voo atrasado, um projeto que falhou ou uma crítica inesperada, em vez de se entregar ao lamento, pause, respire fundo e diga a si mesmo: isso é, e eu aceito. Em seguida, em vez de se prender no porquê amargo, mude a pergunta para que isso aconteceu? Que virtude posso exercer agora? Como posso usar esta situação para me tornar mais resiliente, mais paciente, mais sábio? Procure ativamente a lição oculta, a oportunidade de crescimento. Imagine que cada revés é uma peça de um quebra-cabeça maior e que você está aprendendo a montá-lo,
confiando que, no final, a imagem completa será de uma força inabalável. É a arte de transformar o veneno em remédio. Transformação prometida. Ao cultivar o amor fati, você transcenderá a batalha constante contra a realidade. Uma serenidade profunda e uma resiliência inquebrável se instalarão em seu ser, permitindo que você navegue pelas tempestades mais ferozes da vida com uma calma que antes parecia inatingível. Cada obstáculo se transformará em um degrau, cada ferida em uma cicatriz que conta a história de sua força e sabedoria. Você não apenas sobreviverá, você florescerá, abraçando a plenitude de cada momento, bom ou ruim, como parte integrante do seu próprio caminho. A vida vai te ferir, isso é um fato. Mas e se a duração e a intensidade da sua dor não fossem determinadas pelo golpe, mas pela forma como você o interpreta? O sofrimento é inevitável, mas a dor prolongada, a amargura que se arrasta, essa sim é uma escolha. Problema ou erro comum. Pense em uma lâmina. O corte é um evento objetivo, mas a forma como você reage a ele, com pânico, raiva ou com a calma de quem busca um curativo, determina a extensão do estrago. Muitos de nós, erroneamente, entregamos nosso poder emocional a eventos externos. Uma palavra ríspida de um chefe, um projeto que não decolou, uma crítica construtiva. Transformamos esses fatos neutros em catástrofes pessoais, em provas irrefutáveis de nossa inadequação. Essa crença de que as coisas acontecem para nós e não acontecem simplesmente, nos torna reféns das circunstâncias. Ela perpetua um ciclo de negatividade e desespero, impedindo-nos de ver a realidade com clareza. Você está entregando a chave da sua paz a algo que nem se importa. Contexto filosófico estoico. Epiteto, com a sabedoria lapidada pela experiência, nos legou a pérola: não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, ecoou essa verdade em suas meditações, ao escrever que o que está no caminho se torna o caminho. A mensagem é clara. O poder não reside no evento em si, mas na lente através da qual você o enxerga. Nós temos o poder inato de reinterpretar quase tudo que nos acontece, de escolher conscientemente a nossa resposta, de transformar o obstáculo em oportunidade. O sofrimento é uma matéria-prima, a dor é a escultura que você faz dela. Solução prática. Para começar a exercer esse poder hoje, da próxima vez que sentir uma onda de raiva, frustração ou desânimo diante de um acontecimento, pause. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: qual é o fato bruto aqui? O que realmente aconteceu, sem as cores da minha emoção? O que eu estou adicionando a isso com meus medos, minhas expectativas e meus julgamentos? Imagine que você é um cientista analisando um experimento. Por exemplo, se alguém não respondeu sua mensagem, o fato é, a mensagem não foi respondida. Sua interpretação pode ser: ela me ignorou, não sou importante. Desafie essa interpretação. Talvez a pessoa esteja ocupada ou tenha perdido o celular. Pratique reformular a situação de forma neutra ou como uma chance de exercitar a paciência, a não reatividade. Isso não é negar a emoção, mas sim não ser controlado por ela. Transformação prometida. Quando você dominar a alquimia da percepção, você se libertará das correntes das emoções reativas e da tirania das circunstâncias externas. Você se tornará um farol de calma e clareza em meio à tempestade, capaz de enfrentar qualquer desafio com uma equanimidade que surpreenderá a você mesmo. Os obstáculos que antes pareciam muros intransponíveis se transformarão em meros degraus em sua jornada de maestria pessoal, pavimentando o caminho para um crescimento que transcende o que você imaginou ser possível. Se você sente o poder da sua percepção, comente
clareza abaixo, e vamos juntos desvendar mais verdades. Você já perseguiu um horizonte dourado de felicidade apenas para descobrir que, ao alcançá-lo, ele se moveu para mais longe? E se o mapa que você está usando para encontrar a felicidade estivesse apontando na direção errada o tempo todo? Problema ou erro comum. A sociedade moderna é uma vitrine brilhante de promessas vazias. Somos condicionados a acreditar que a boa vida é sinônimo de um salário gordo, um carro luxuoso, uma casa perfeita, a validação nas redes sociais ou um relacionamento de capa de revista. Perseguimos esses bens externos com uma fome insaciável, acreditando que a felicidade será finalmente nossa quando os obtivermos. Mas essa corrida é uma armadilha. Sua felicidade se torna um refém das circunstâncias, sempre condicionada a algo que pode ser tirado de você a qualquer momento. Uma demissão, uma perda de status, um término. Essa busca incessante gera uma insatisfação crônica, um vazio que nenhuma posse ou elogio consegue preencher, pois você está construindo sua casa em areia movediça. Contexto filosófico estoico. Sêneca, o astuto filósofo e conselheiro de imperadores, advertiu: a virtude é o único bem. Essa declaração, radical em sua simplicidade, é a pedra angular da eudaimonia estoica, o florescimento humano, a vida bem vivida. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não é encontrada em prazeres efêmeros, em riquezas acumuladas ou em aplausos da multidão. Ela reside na virtude, viver em alinhamento com a razão, manifestando sabedoria, o conhecimento do que é bom, mal e indiferente, justiça, tratar os outros com equidade, coragem, enfrentar o medo com razão e temperança, autocontrole e moderação. Tudo o mais, saúde, riqueza, fama, são indiferentes preferíveis, úteis, mas nunca a fonte da sua paz interior. Solução prática. Para internalizar este princípio hoje, em cada encruzilhada, em cada conversa, em cada desafio, faça uma pausa e pergunte-se: como um indivíduo sábio, justo, corajoso e temperante agiria nesta situação? Minhas ações estão refletindo esses valores? Por exemplo, ao receber uma crítica injusta no trabalho, em vez de reagir com raiva e defender-se cegamente, pergunte-se: como posso responder com sabedoria, buscando entender o ponto de vista do outro, justiça, mesmo que doa, coragem, e controlando minha raiva, temperança? O objetivo não é vencer a discussão, mas agir com integridade, independentemente do resultado externo. Sua recompensa é a sua própria consciência, o seu caráter inabalável. Transformação prometida. Ao elevar a virtude ao seu status de bem supremo, você construirá um santuário de paz e satisfação interna que nenhuma força externa poderá abalar. Sua felicidade não será mais uma moeda de troca, dependente de caprichos do destino ou da validação alheia. Você caminhará pela vida com uma dignidade intrínseca, um propósito inabalável e uma integridade que o fará brilhar de dentro para fora. Você estará livre das garras da busca externa, ancorado em um poder que reside exclusivamente em você. Você já parou para observar a beleza efêmera de uma flor que desabrocha e inevitavelmente murcha? Ou a areia que escorre entre seus dedos, não importa o quão forte você a segure? A vida é uma sinfonia de começos e fins. Mas você vive como se a melodia nunca fosse terminar? Ou aceita a impermanência como a batida que te liberta? Problema-erro comum. Nós nos agarramos a pessoas, a momentos de alegria, a posses, a conquistas, como se fossem âncoras permanentes em um mar de mudanças. Tememos a despedida, a perda, o fim de um ciclo. E essa resistência à natureza transitória de tudo é a fonte de nossa maior angústia.
Você se apega à sua juventude, ao seu status, a um relacionamento que já não serve, a um objeto que perdeu o valor. E quando o inevitável acontece, a velhice, a mudança, o término, a perda, você se sente desolado, como se uma parte de você tivesse sido arrancada. Essa ilusão de permanência nos impede de viver plenamente o presente, pois estamos sempre ou lamentando o que se foi ou temendo o que virá. Contexto filosófico estoico. Marco Aurélio, o imperador que governou o maior império da sua época, meditou sobre a brevidade da vida em suas meditações. Pensa em quanto tempo você já adiou essas coisas e quantas vezes você recebeu uma provocação dos deuses e ainda não as usou. Você deve agora perceber de que tipo de mundo você faz parte e que o tempo em que você foi permitido servir é limitado. Essa é a essência do memento mori, lembre-se que você vai morrer. Não é uma ideia mórbida, mas um convite urgente à vida. Os estoicos nos lembram que tudo é impermanente, nossa saúde, nossa fortuna, nossos relacionamentos, até mesmo nossa própria existência. Aceitar essa verdade não é desistir, mas valorizar cada instante, cada conexão, com uma intensidade e gratidão renovadas. É entender que a beleza da vida em sua efemeridade. Solução prática. Para cultivar a transiência hoje, comece com um exercício simples. Ao acordar, olhe para o sol nascendo e lembre-se de que este dia nunca mais se repetirá. Durante o dia, ao interagir com uma pessoa querida ou ao saborear uma refeição, pause e reconheça a natureza finita deste momento. Não com tristeza, mas com uma gratidão profunda pela sua existência. Pergunte a si mesmo: se este fosse meu último dia, como eu o viveria? Se esta fosse a última vez que vejo essa pessoa, o que eu diria? Como eu expressaria meu apreço? Isso não é um ensaio para o fim, mas um ensaio para a vida plena. Pratique o desapego saudável, soltando a necessidade de controlar o que é passageiro e abraçando a liberdade que vem com a aceitação do fluxo da vida. Transformação prometida. Ao abraçar a dança da impermanência, você se libertará do medo paralisante da perda e do apego excessivo que o acorrenta. Você desenvolverá uma capacidade profunda de valorizar cada respiração, cada lágrima, com uma intensidade e uma presença que antes lhe escapavam. Sua gratidão florescerá, seu propósito se tornará mais nítido e sua autenticidade irá resplandecer. Você encontrará uma paz inabalável na aceitação do ciclo natural da vida e da morte e a verdadeira liberdade para viver cada segundo com totalidade e significado. Se você está pronto para abraçar a beleza do efêmero, comente impermanência abaixo. Percorremos juntos um caminho que desvenda a sabedoria ancestral dos estoicos e marca o ponto de virada da sua jornada. Relembramos que a maestria começa ao traçar as fronteiras do seu controle, libertando-se das ilusões do inatingível. Aprendemos a abraçar cada fio do destino com um amor fati incondicional, transformando reveses em catalisadores de crescimento. Desvendamos a alquimia da mente, percebendo que sua interpretação, não o evento, esculpe sua dor. Elevamos a virtude ao seu trono de único bem inabalável, ancorando sua felicidade em um tesouro que ninguém pode roubar. E, finalmente, cultivamos a beleza da impermanência, encontrando paz na dança eterna do ser e do não ser. Você não é mais o navegante exausto, à deriva em um mar de resistência, lutando contra cada onda que a vida lança. A pessoa que emerge desta jornada é um capitão sereno, com a bússola da razão em mãos e a âncora da aceitação fincada na rocha da sua essência. Você é alguém que encontra poder não na dominação, mas na adaptação, não na negação, mas na verdade, não na luta, mas na harmonia.
Essa é a verdadeira face da resiliência estoica. Não é uma armadura de insensibilidade, mas uma fonte inesgotável de força interior que o permite permanecer inabalável, um farol de calma, mesmo quando as maiores tempestades da vida rugem ao seu redor. Se esta jornada ressoou com a sua alma e acendeu uma nova luz em seu caminho, mostre seu apoio deixando um like. Isso ajuda este farol de sabedoria a alcançar outros navegantes em busca de porto seguro. Compartilhe nos comentários qual dos 5 princípios você sente que precisa aplicar com mais urgência em sua vida hoje. Sua experiência pode ser a inspiração que alguém precisa. E se você conhece alguém que está preso na teia da resistência, que se debate contra o que não pode mudar, envie este vídeo. Ele pode ser o mapa que essa pessoa esperava. Para continuar a aprofundar sua sabedoria e fortalecer seu espírito com a filosofia estoica, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Assim, você não perderá os próximos passos nessa jornada de autodescoberta e maestria. Lembre-se, a vida não acontece para você, ela acontece com você. E a sua liberdade começa no momento em que você abraça o que é para moldar o que será.